como eu comecei a falar agora há pouco, né, havia expectativa de que o PL das offshores, né, fosse votado hoje, mas o relator do projeto, o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, pediu mais tempo aí para os líderes partidários para analisar o texto. Qual é o grande imbróglio neste momento? É a questão das... Eu acho que o Rodrigo Oliveira pode ajudar a gente a entender um pouquinho mais esse aspecto, que é a questão do FIAGRO, né, que é uma pressão ali da bancada ruralista sobre o financiamento agro. Então, há essa tensão ainda, há a possibilidade, né, a possibilidade ainda de que o texto seja analisado pelos líderes partidários ainda ao longo dessa terça-feira e, enfim, como eu falei agora há pouco, o Pedro Paulo já pediu mais tempo aí para analisar para fazer essa análise, para fazer esse ajuste justamente sobre essa questão do imposto de renda para os fundos de investimento em cadeias agroindustriais, que é é um pleito especificamente da bancada ruralista. Mas para falar sobre o PL, sobre essa articulação, estou aqui com o diretor da Unafisco Nacional e presidente da Sindifisco DF, Jorge Alex de Souza. Jorge, você me escuta, querido? Você está bem? Escuto, Wilson. Escuto sim, alto e claro. Estou bem, estou bem. Espero que você também esteja bem. Tá certo, obrigado. Ô Jorge, você está no CARF exatamente nesse instante, né, mestre? Eu estou aqui, saí aqui da reunião com o presidente do colegiado, porque a gente veio trazer a ele uma mensagem aqui, esperando que o governo mude o encaminhamento até o dia 20 do 11. Tá certo. Ô Jorge, deixa eu começar, inclusive, participar da nossa entrevista, o nosso Rodrigo Oliveira, que ele já está aqui também do lado. Rodrigo, se puder colocar o Rodrigo aqui na tela, ele já está aqui do lado também, é nosso analista de economia. Mas o Lula, o Jorge, ele enviou um recado para todos os ministros, né, que o foco do governo é justamente na arrecadação. Só que o seguinte, né, para que ele consiga ampliar a arrecadação, ele precisa, né, que a Receita consiga fazer o seu processo de fiscalização, precisa azeitar essa máquina. Como é que está esse processo? De fato, o governo tem dado condições para que a Receita azeite essa máquina para aumentar a arrecadação ou ainda é um cenário distante entre o que o governo quer e o que de fato nós temos na realidade? Wilson, o começo do ano, o ministro Haddad, mesmo antes de assumir a pasta, ele sinalizou, né, a sua intenção em prestigiar a Receita, disse que ia precisar muito da administração tributária, dos auditores, etc. E ele vinha sinalizando forte nesse sentido. Editou um decreto que regulamenta uma lei que aguardava essa regulamentação há 7 anos, né? E, na sequência, ele editou o plano de aplicação do Fundaf, um instrumento inédito, que sinalizava a inclusão na lei orçamentária de recursos para poder custear um programa de produtividade na Receita Federal. Isso foi muito bem recebido por auditores do órgão, e só que no mês seguinte, quando o projeto de lei foi encaminhado ao Executivo pelo próprio Executivo, essa expectativa foi frustrada, né, deixando aí desanimados aí os quadros, de uma maneira geral, da Receita Federal, o que é um perigo, né? Nesse momento em que se espera todo o compromisso, todo o empenho do órgão para cumprir o desafio traçado pelo próprio governo. Rodrigo Oliveira, alguma questão? Sim, Jorge, eu vou até entrar, mas boa tarde, antes de qualquer coisa. Eu vou até entrar um pouco mais nessa questão aí da preparação. Quando as poucas críticas que eu ouvi ao PL das offshores, para a gente entrar no assunto do PL mesmo em si, porque assim, ninguém é contra que as pessoas paguem imposto, né? Ainda mais se tem mais, então que se pague um pouco mais também, não tem nada de errado com isso. Mas uma das críticas que eu ouvi foi que no PL, aí você pode melhorar isso para a gente até, no PL, o montante ali, aquele estoque todo, seria tributado de forma igual, né? Então, você pega tudo que oscilou durante o ano e você vai tributar, então, em cima dessa oscilação. E aí, duas críticas específicas. Um é que todo o patrimônio daquela pessoa seria tributado de forma igual, quando aqui no Brasil, na verdade, você tem diferenças, né? Residência, uma tributação, imóvel é uma coisa, ação é outra, título público é outra, e etc. E a outra coisa é a variação cambial, né? Isso, vocês têm acompanhado o projeto, vocês têm uma opinião sobre isso, um posicionamento sobre como é que isso pode ser feito de forma... Porque também eu imagino que não seja também nenhuma intenção dos auditores fiscais escalpelar quem tem um fundo offshore, né? Não é, pelo menos essa é a parte que eu entendo de conhecer vocês aí de outra época.
Então, Rodrigo, boa tarde. Deixa eu falar rapidamente sobre o PL de offshores e essa regra ela pode se aplicar a todo o contexto. Veja, o Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, ele nesse PL, isso está materializado, veja, apesar do governo sinalizar que lá fora tem um estoque de R$1 trilhão, veja que a expectativa de arrecadação é de módicos, vou chamar de módicos, 20 bilhões. Né? E por quê? Porque, na verdade, você só vai tributar aquilo que efetivamente vai estar à disposição do contribuinte aqui, né? Quando esse recurso for internalizado, etc. Os Estados Unidos, não. Se você é um cidadão americano, você tem offshore, você tem recurso fora na Índia, aonde você tiver, esse recurso vai ser tributado e vai ser vertido aos cofres americanos. No Brasil, a gente não trabalha com essa forma de tributação. Então, veja, você tem R$1 trilhão lá fora. O governo deve estar fazendo a conta que 10% disso vai ser internalizado a uma alíquota máxima de 22,5%. Né? Eu pago 27,5%, vocês provavelmente 27,5%, mas a alíquota máxima é de 22,5%. Então, veja, a gente não vai esgotar esse tema aqui desse projeto de lei, tem outros projetos de lei, mas o fato é que a gente precisa colocar as particularidades, as observações pelo olhar do fisco, claro, contemplando aí a realidade, como você falou, a ideia não é escalpelar ninguém, é fazer quem tem capacidade contributiva, de fato, participar desse nosso pacto social. Né? Mas aí eu queria só fazer um adendo aí a essa questão, o PL das offshores, ou do fundo, ou do CAF, são aspectos legislativos, e ontem saiu na imprensa que o governo ele está priorizando, né, as suas medidas arrecadatórias, dentro do Congresso. Só que ele poderia também fazer essa priorização dentro do próprio Executivo. Né? Essa crise que vai estourar no dia 20 de novembro dentro da Receita Federal é algo absolutamente evitável. Absolutamente evitável. Né? E a gente poderia transformar uma insatisfação num impulsionamento, né, para que se atingisse os 168 bilhões extra que o governo espera, desde que o governo cumpra o acordo que ele já tinha se comprometido no início do ano. Né? É disso que a gente vai tratar daqui a pouquinho com a reunião aqui com o presidente do CAF, e é isso que a gente espera ver resolvido até o dia 20. É sobre o Fundaf isso, né, Jorge? Exatamente, exatamente. O plano de aplicação que o próprio ministro editou, né, no dia 13 de julho, contemplava recursos para honrar esse compromisso, mas o projeto de lei que foi enviado pelo Executivo cortou 2/3 desse recurso. Né? Isso, evidentemente, a qualquer um geraria uma insatisfação, para os auditores não foi diferente. Esse recurso seria aplicado, desculpa, Wilson, só para... Não, fica à vontade, querido, pode ficar à vontade. Seria aplicado em que exatamente, Jorge? O orçamento da Receita, de uma maneira geral, a parte discricionária, ele vem sofrendo cortes aí nos últimos anos, a ponto de tomar um corte no governo passado de R$1 bilhão, foi 50% do orçamento. E você não consegue gerir a casa sem o planejamento, sem saber que você pode contar com recurso. Então, nesse plano de aplicação do Fundaf, R$3,2 bilhões eram para as despesas discricionárias da Receita Federal e R$2,4 bilhões era para o programa de produtividade do órgão. Programa de produtividade esse que opera, né, vige em todos os fiscos estaduais, todos, sem exceção. Né? Simplesmente porque você precisa ter uma máquina, como o Wilson falou, uma máquina arrecadadora, uma administração tributária azeitada, os governadores e secretários de Fazenda já praticam isso há anos, com bons resultados. Né? Na esfera federal é que a gente tem ainda uma dificuldade e que a gente acreditava que estaria superada pelas palavras e compromisso do ministro, mas a gente acredita que isso ainda vai ter um bom termo. Por que 20 de novembro? Porque 20 de novembro foi um prazo que o próprio ministro sinalizou, em termos de 60 dias, a reunião com ele foi no dia 4 de setembro, ele pediu aí cerca de 60 dias para poder equacionar esse problema da falta de orçamento. Né? Ele tem esse objetivo audacioso de zero déficit ano que vem, e isso acabou sacrificando também o compromisso que ele tinha feito com a gente. Então, 20/11 foi a data que a categoria estabeleceu como o deadline para que o movimento fosse retomado, e aí algumas unidades da Receita Federal elas vão parar, né? E o CAF é uma delas.
Era justamente isso que eu te perguntar, Jorge, para a gente já ir para o encerramento, porque, enfim, o programa hoje está bem quente, então tem muita coisa para a gente conversar ainda nesta terça-feira. Existe, de fato, ainda a possibilidade de a Receita parar a partir do dia 20 de novembro, pelo menos algumas unidades, né? Isso aí, obviamente, compromete a possibilidade de arrecadação do governo federal. É isso mesmo, Jorge? Sem sombra de dúvida. Acontece, a gente tem a área de tributação, a área de estudos, né, e a área do julgamento, né, que na verdade não está na Receita, mas ela é composta por auditores, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Existe a intenção, isso vai ser apresentado ao presidente daqui a pouco através de um documento, a intenção de efetivamente parar os julgamentos do CARF a partir do dia 20 de novembro. Eu espero, os auditores esperam, a Receita Federal espera que isso não venha a acontecer e que o governo, de fato, cumpra aquele compromisso firmado, mesmo antes do ministro Haddad assumir a pasta da Fazenda. Tá certo. Jorge Souza, integrante aí da diretoria do Sindifisco Nacional, querido, obrigado pela atenção, obrigado pela entrevista e eu espero contar com a tua participação em outras edições do Meio-Dia em Brasília. A Receita é verdadeira, meu amigo. Agradeço demais aí, Rodrigo, Wilson. Boa tarde a todos. E parabéns pelo programa, viu?